Seja bem-vindo à Marnew, uma empresa moçambicana que se dedica aos serviços de despacho aduaneiro, logística, consultoria e serviços conexos. Estamos na Avenida Paulo Samuel Kancomba, número 1478. Contacte-nos pelo número 21 090 051. De lembrar que, para além de mercadorias gerais, fazemos importação de viaturas. Olá, mais uma semana inicia e cá estamos nós, através desta plataforma digital, para dar o ar de nossa graciosidade, o enriquecendo com conteúdos que de certeza farão muita diferença em sua vida. Muito antes de avançar com o tema para a entrevista de hoje e dizer quem será o nosso entrevistado, permita-lhe fazer uma questão. Qual é seu grupo étnico? Caso conheça a resposta, é só deixar no final do comentário deste vídeo, e se a resposta for não conheço, não sei, não tenho a quem questionar, é melhor que procure estar mais a par, porque afinal de contas faz parte de nós. Agora sim, vamos ao prato-chefe de nossa conversa. Regionalismo ou tribalismo é o tema por nós selecionado para a conversa de hoje. E para nos ajudar a interpretar melhor este fenômeno que tem ocorrido cá em nosso país, estaremos a conversar com o professor Waxon Magenda, o professor de Antropologia da Escola de Jornalismo. Pelas mãos do mesmo passaram vários comunicólogos de nosso país e hoje ele partilhará muito do seu conhecimento conosco. O professor está preparado? Estamos preparados. Estamos? Professor, qual é a definição que a antropologia dá ao tribalismo? Muito bom dia. E obrigado pela questão que me colocada. Falando concretamente da definição do conceito tribalismo nos estudos antropológicos, há que salientar que este grupo de conceito fazem parte daquilo que a gente dá o nome de preconceitos ideológicos. Então, aí nós podemos perceber um pouco um aspecto positivo enquanto experiência de pertença, de afirmação de uma identidade. Porém, as consequências desta pertença muitas vezes têm sido o descalabro na questão das xenofobias, perseguições e atitudes muitas vezes de menosprezar o diferente da sua tribo. Professor, falando daquilo que ocorre em nossa sociedade, para os da zona centro e norte do país, por que grande parte das pessoas da zona sul do país tendem a ser mais preconceituoso em relação aos grupos étnicos que são oriundos da zona centro e norte do nosso país? Esta questão é uma questão complexa. Ok. Uma questão complexa, no sentido de tentarmos olhar a questão como um problema não de hoje, mas como um problema da humanidade. Por que assim afirmo? Se nós formos a desconstruir um pouco mesmo a nossa história, vamos perceber que já houve pensadores que discutiram muito a questão de o homem no estado de sociedade e o homem no estado de natureza. Não é? O que significa que quando nós estamos na versão, quando eu olho apenas para a minha tribo como a razão de ser, aí estou a olhar apenas o meu sangue ou o sangue do meu grupo como sendo o mais prepotente em relação aos outros que não são do meu sangue. E isso tem sido motivo de conflitos, matanças e perseguições, efetivamente. Por um lado. Por outro, também temos a questão das desigualdades sociais. Sim. Falamos do sul, centro, norte ou vice-versa, mas isso é a nível de teoria, porque assim, a olhos vistos, dá para perceber um pouco a diferença em termos de políticas públicas, mesmo nessa questão mesmo da regionalização do próprio país. E se nós formos a analisarmos assim, de fato, de uma forma a nível de senso comum, vamos perceber, por exemplo, que o próprio cenário político, não é? Quando se fala da Frente de Libertação, estamos a falar, entre aspas, da Zona Sul. Quando falamos da oposição,
Estamos a falar da zona centro e zona norte. E já parece que, ideologicamente, parece que assim está estabelecido. E acaba por culminar com esta divisão. Que é uma falsa divisão. Moçambique é uno e indivisível. Sim. Exato. E professor, sabemos que é oriundo da província de Tete, da zona norte de nosso país. Zona centro. Da zona centro de nosso país, dizer erradamente. Sim, professor, como foi quando chegou a Maputo? Tendo um sotaque diferente, sendo da zona centro de nosso país, qual foi a reação, as primeiras reações que pôde constatar cá ao chegar? Felizmente ou infelizmente, felizmente digo assim que após a minha chegada não tive poucos constrangimentos no processo mesmo aculturativo, a aculturação, o diálogo com esta nova forma de ser, porque a minha chegada a Maputo não foi de Tete para Maputo, foi do Brasil para Maputo. Exato. Então, a cultura que já trazia efetivamente uma bagagem um pouco mais elevada possibilitou-me lidar com a classe um pouco mais elitizada em termos acadêmicos e não exatamente... mais esclarecida mais também. Esclarecida nesse sentido, sim. E com a classe menos esclarecida, como foi? Este é um processo que ainda estou a desenvolver, porque a minha vida, 24 horas não, mas penso que 70% do meu tempo é sempre na gestão acadêmica. Então, finais de semana são projetos e há pouca interação com o público, digamos, com as classes menos... E falando da gestão acadêmica, de certeza que o professor na sala de aula já teve estudantes oriundos da zona centro, norte e sul do país. Passou por uma situação em que presenciou um ato de um estudante que estava a menosprezar o outro estudante pelo fato dele ser oriundo de uma outra região? Por mais que fosse um bullying em termos de brincadeira para com o outro estudante? Tecnicamente já tive de resolver casos desses, porque também por onde a gente está a trabalhar assume também algumas funções de chefia e liderança. Então, tem sido às vezes de fato objeto de queixas ou de representação da parte de uns colegas. E falo concretamente dos colegas que vêm de Nampula, que parece que são muito mais apetecíveis em termos de sotaque mesmo. O sotaque parece-me que é mais distinguível, então isso tem sido de fato às vezes motivo de ofensas, não é? Os colegas entre aspas da região sul, da zona sul, falam de uma forma de brincadeira, quer dizer, como que, mas a forma como depois isso é transmitido, quer dizer, a forma como depois isso é percebido acaba um pouco por afetar aquilo que é a sensibilidade mesmo individual do estudante, da pessoa, e temos tido um pouco esse cuidado de não... Quer dizer, mesmo em termos de aulas, pelo menos nos momentos iniciais da recepção, nós dissemos estamos a receber os moçambicanos, não estamos a receber Macua, Andau, Sena, não. Estamos a receber estudantes que têm um projeto comum que é desenvolver a carreira estudantil. E por estarmos a receber os moçambicanos, qual deveria ser o posicionamento de nossa sociedade de modo a ultrapassarmos esta situação? Essa questão não é pacífica, porque não seria a posição da sociedade. Primeiro temos que olhar as políticas públicas que são desenhadas, mesmo ao nível do governo, ao nível da educação, e o próprio Instituto de Desenvolvimento da Educação também penso que tem alguma palavra a dizer, porque se nós formos a olhar para o historial da nossa colonização, a diversidade étnica foi um elemento bem explorado até pelo colono. A diversidade étnica. Se hoje nós temos em Moçambique depois o problema de xingondos, não xingondos e frelimo, quer dizer, foi exatamente uma categoria criada já no tempo do colono e que a nossa educação, salvo melhor entendimento, não conseguiu transpor isso mesmo depois da independência. Ora, vejamos, o projeto educacional pós-independência
era a formação do homem novo. E a ideia do homem novo na ideologia marxista seria exatamente aquele homem que seria até despido daquilo que são os seus padrões, o patrimônio cultural. Quer dizer, porque a cultura nossa até hoje ainda é vista como uma espécie de tabu. Tanto são superstições. E a forma como assentamos a base política a nível da educação depois da independência também não ajudou para a integração e a conjugação dessas diferenças culturais. Pelo contrário, efetivamente, parece que mais agudizamos. Então, a sociedade o que pode fazer? É preciso primeiro informar, termos uma sociedade formada e informada. Esta formação em que consistiria? Esta formação da sociedade? É preciso formar a sociedade ou as pessoas para que não sejam analfabetas ou, sim, analfabetas, incultas. Porque muitas vezes o problema do tribalismo, regionalismo, é exatamente fomentado por um indivíduo que agita toda uma minoria, quer dizer, uma maioria sem formação, que depois vai ter adesões. Os conflitos em Moçambique são baseados exatamente por questão mesmo do analfabetismo. Quer dizer, eu sou deste grupo, então nós não podemos aceitar e maciçamente as pessoas são massificadas, são coisificadas. Por um lado. Por outro, é preciso que também o Estado, enquanto Estado, desenvolva autonomia no próprio âmbito da educação. Porque enquanto nós formos um Estado mendicante, mendigo, muitas vezes, se a nossa política, se a nossa educação é patrocinada, entre aspas, por grupos de interesse, esses grupos de interesse acabam minando por aquilo que é o desenvolvimento dos valores que nós gostaríamos de desenvolver ao nível do nosso Estado, ao nível da nossa educação. Então, muitas vezes, nós não estamos a educar o moçambicano para que, de fato, tenha consciência da moçambicanidade, mas respondendo por aquilo que são os interesses dos patrocinadores, entre aspas. Não, digo entre aspas porque... Sim, professora, a questão do tribalismo não estaria em algum momento associada à desvalorização das culturas africanas? Culturas africanas. Pode estar, pode não estar. Por que estamos a desvalorizar as culturas africanas? Exatamente por causa do desconhecimento. Não é? Nas atividades que temos desenvolvido, de fato, por exemplo, uma das atividades é que cada estudante possa discorrer num espaço de páginas aquilo que é a sua cultura, colocando alguns pontos de... Mas o maior desafio é que 90% do nosso estudante não sabe qual é a cultura que tem. Então, de quem é a primeiro, desvalorizar. Tínhamos que ter primeiro a nossa juventude, o nosso povo hoje, a maior parte, só tem um conceito: eu sou ranga, eu sou... Qual é a prática tradicional do ranga, do sena, do ndao? Não sabe. Isso são os meus pais que faziam. Perguntamos então o que o senhor hoje faz? Qualquer coisa. Então, significa isso de fato. Por isso eu digo mais uma vez, as políticas educacionais nossas têm uma responsabilidade a garantir nisso. Porque se falamos dos nossos, quer dizer, a educação está implícita a valores, esses valores que são típicos da moçambicanidade ou da africanidade são exatamente, quer dizer, devem ser de fato cultivadas no exercício das pedagogias que são exercidas. Sabe? Então, enquanto houver esta falha exatamente desses modelos em que os patrocinadores têm os seus interesses e desses interesses, e aí a nossa cultura não entra como elemento-chave. Não é? Atualmente, entre aspas, as políticas educacionais já estão a reabilitar. Vamos pôr uma língua, por exemplo, da Zona Sul que possa fazer parte do veículo no ensino primário. Quer dizer, uma língua que é mais falada na Zona Centro, uma língua. Mas isto não resolve o problema, porque se escolhemos a língua mais falada e a outra que é menos falada, então estamos a dizer que prevalecemos a maioria em detrimento da minoria. Então, quer dizer, isso não é uma solução. Pelo contrário, agudiza-se mais os problemas exatamente a nível do convívio tribal, o tribalismo começa a aparecer ali. Sim. A introdução do sistema bilíngue poderia em algum momento apaziguar esta situação? Em teoria. Na prática, não.
Porque se nós olharmos bilingue, vamos, por exemplo, olhar uma província em que tem 10 línguas nacionais. Então, seria difícil. Além do português, que é a chamada língua oficial, não é? Que é a chamada língua de verdade, porque depois o resto chama-se de dialetos, que também isso já é desprezo, isso já é um preconceito ideológico, né? Dialeto não, quer dizer, língua nacional. Pronto. Então, se fazemos o português mais o Xangana, no caso, por exemplo, da província de Maputo, sim, onde ele fica o Ronga? Então, mesmo os que têm filhos rongas têm que aprender Xangana, entre aspas, desculpa a expressão. Por quê? Por que não deve aprender a sua língua? Esses desafios deviam ser acautelados. É um problema, quer dizer, é uma questão complexa, mas que a dada fase é preciso que os nossos educadores encarem o problema de frente. Se de fato queremos superar essa questão mesmo do tribalismo, da questão dos etnicismos, porque o etnocentrismo exatamente parte dali. Permitam-me que eu fale de nossa nova novidade, que são os sofás da MV Mobílias. Se quiser conforto a um preço muito acessível, é só entrar no Facebook da MV Mobílias, de modo que possa apreciar outros produtos que são por nós fabricados. E se for uma pessoa esperta que queira fechar o ano realmente em grande, de certeza que se juntará aos melhores, nós, a MV Mobílias. Professor, a nossa conversa já está muito próxima do fim, mas antes disso nós temos pessoas que acompanham-nos de diferentes pontos do nosso país e a nível mundial também. Mas para falar exatamente dos que nos acompanham da zona centro e norte do nosso país, que próximo ano pretendam vir a Maputo para cursar a faculdade, um curso técnico profissional, qual é o conselho psicológico que o professor deixa para essas pessoas de modo que cheguem cá já preparadas para lidar com essa situação do tribalismo ou regionalismo? Bom, mais uma vez, agradecer pela confiança que nos foi dada para darmos um parecer a esse respeito. Para ser sincero, penso que não há uma receita que possa dizer, olha, a receita para superar isto é esta. Porque cada cabeça é uma sentença. Isto é um desafio, efetivamente, quando falamos de deslocamentos, eu tive este desafio quando saí de Moçambique para o Brasil, por exemplo. Não foi fácil a minha integração. De fato, o espaço físico é novo. As pessoas são novas. Então, cabe eu desenvolver a experiência de maturidade. Em que sentido isso? De fato, perceber primeiro que todos somos humanos. Diferença de cor, diferença de raça, diferença de língua, diferença, mas todos somos humanos. E como homens podemos construir uma sociedade juntos. Sim, porque o homem não é como uma espécie de um animal simples. O homem não tem um ambiente, o homem tem um mundo. Então é esse mundo que ele efetivamente deve criar todos os mecanismos de adaptação. Exato. O professor falou algo muito interessante em seu discurso sobre o seu processo de integração no Brasil. Como é que foi? Foi um processo, quer dizer, foi um processo difícil. Por quê? Porque eu saí da minha região, que é a Angônia, e a Angônia praticamente estamos a falar de um distrito que na altura só tinha uma única escola secundária. E tinha estradas só de terra batida, com pedrinha, essas coisas todas. Então, o susto foi quando tive que subir avião pela primeira vez, saindo de Tete para Maputo. Maputo fiquei um dia seguinte embarquei para a África do Sul, depois de São Paulo. Quer dizer, foi aquela coisa como que sair, digamos, do mito da caverna, digamos, para o brilho da luz, por uma experiência, primeira vez que saio do seio da família. E pronto, então foi desafiante. Os primeiros 6 meses foram de choramingões, porque é um processo difícil, normal. Sim. Não conhecia branco, só via nas fotografias que existia mundo branco e pessoas brancas. Então, lidar com... Então, nunca tinha dimensão, não conhecia o que era avião, quer dizer, tinha expressão no livro, na gramática, mas assim, entrar num avião, não sabia. Então, entrando no avião, voar como um passarinho, foi o primeiro desafio. Chegar no avião, começar a comer comidas que não tinham
outro desafio. A adaptação linguística, professor, não constitui um desafio para si? Não, porque o Brasil também fala português. Em termos de sotaque, era fácil de lhes perceber e se fazer perceber também? Sim, a diferença são mínimas entre na altura, a diferença do português moçambicano para o português brasileiro são mínimas. A diferença são de alguns seis por aí, assim, que a gente coloca. Depois eles gostam mais no gerundivo, né? Indo, comendo, dançando. No gerúndio. Exato, gerundivos. Então, mas não foi Mas estando lá a conviver com os brasileiros, o professor pode perceber que em algum momento existia essa divisão ou por lá a coisa é diferente daquilo que nós vivenciamos em nosso país? Pelo contrário, penso que a experiência que eu tive em termos de interação foi das experiências mais positivas porque no estado onde eu fui, naquela altura só se ouvia mais falar de africano. Nós somos descendentes de africano, então a chegada de um africano, no fundo, confirmava um bocadinho, afinal, quando se diz nós somos descendentes de africanos, afinal são esses africanos. E esse, quer dizer, este é um deles. E interessante, quando cheguei no estado da Bahia, por exemplo, os baianos nunca acreditaram que eu, de fato, tivesse saído de África. Por quê? Diziam que não, você é igual, quer dizer, você é baiano como nós, só está nos a enganar que você veio da África, mas... Agora, mesmo distinguindo a diferença do sotaque, nunca acreditaram que eu tivesse sido de Moçambique para o Brasil, não, para a Bahia. Não, você é baiano, está a enganar, está se fazendo de africano. Não, eu sou africano. Exato. Então, isso praticamente foi uma experiência de fato interessante. Professor, nós agradecemos muito pela conversa e por ter partilhado muito de sua experiência conosco. Não sei se há algo que lhe apetece dizer neste momento em jeito de fecho do nosso programa. Eu, apenas uma nota em realce, no sentido de que nós que estamos na área da educação, se calhar pudéssemos repensar as nossas políticas mesmo para a educação. E o Estado tem uma responsabilidade forte nisso, porque não basta apenas massificar escolas e essas coisas todas, em que o que se ensina lá não seja pertinente. Por que eu digo isso? É preciso que o governo assuma a educação como instrumento, de fato, para conferir autonomia aos moçambicanos. Exato. Gostaria de dizer que nas próximas gerações, os filhos dos nossos governantes estudassem na educação pública moçambicana. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor, e farei uso do término do seu discurso para dizer que nesta geração nós queremos que você aí deste lado fique ligadinho a nós, porque conteúdos diversos no Kao Fontes Channel encontrará. Até a próxima!